Bem, você me fez essa pergunta, né? Sobre o porquê o apóstolo Paulo ele tinha tanta liberdade de poder pregar como ele pregava, né? E como o meu compromisso é com o evangelho puro e simples, respeitando as escrituras do jeito que elas são, né? Eu vou lhe dar um exemplo, né, para você entender por que que o apóstolo Paulo tinha tanta liberdade de poder falar como ele falava. Muito bem, se você entrar numa empresa, né, o que que vai acontecer? À primeira vista, você já está dentro desta empresa trabalhando, carteira assinada. De repente você vê algumas coisas que não estão de acordo com o sistema trabalhista lá dentro dessa empresa. Muito bem, você tem duas opções: ou sair da empresa, ou continuar na empresa e você ficar calado e só falar aquilo que está dentro dos termos daquela empresa. Ou seja, em outras palavras, você, digamos assim, vai puxar o saco daquela empresa, entendeu? Então, assim, eu te respondo sem nenhum tipo de esconder, né? O apóstolo Paulo, ele tinha tanta liberdade para poder falar como ele falava. Estou gravando aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele não tinha vínculo nenhum com nenhum tipo de sistema religioso, né? Ele não fazia parte do sistema farisaico, nem dos saduceus, nem dos essênios, nem dos zelotes. Ele não fazia parte dessas, digamos, empresas, se assim eu posso dizer, para você entender melhor. Então, assim, todos nós sabemos que a igreja evangélica cristã e a igreja católica funcionam como se fossem empresas, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Nós não estamos vivendo mais o que nós vivemos até o terceiro século, né? No comecinho do quarto século, a igreja não funcionava como um sistema denominacional, um sistema de religião, né, no sentido de denominar a igreja. Constantino, então, o que ele fez? Ele oficializou o cristianismo, né? E aí a igreja se misturou com o Estado. Isso no comecinho do quarto século. Depois que a igreja se misturou com o Estado, 3 séculos posteriores, ou seja, 3 séculos mais para frente, a igreja ela recebe seu primeiro nome, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, a igreja começa a funcionar dessa forma. E assim, falando isso, eu não quero chocar nenhum irmão, né? Simplesmente eu estou falando aqui o que é. E essa pergunta, por que que o apóstolo Paulo ele pregava com tanta liberdade, é porque ele não estava preso a nenhum tipo de sistema, né? Ou seja, ele podia falar o que tinha que falar, sem ter medo de nada.
E isso que eu estou falando aqui não é uma coisa para chocar. Ninguém precisa deixar de ser cristão por causa disso. Nós precisamos conhecer a verdade, aquilo que eu falo, né? Se a igreja, se os irmãos procurassem conhecer mais sobre a história da igreja, a gente deixaria de ser ignorante em vários assuntos relacionados à igreja, né? Isso, por exemplo, que eu estou falando aqui, o apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, foi Paulo que, em suas cartas, enfim, ele foi um homem que ele tinha liberdade para falar, e repito, porque ele não estava preso a nenhum sistema, porque deu exemplo aqui da empresa, né? Ou você concorda com a empresa, né? Ou você sai. Se você concordar com a empresa, você vai falar aquilo que a empresa fala. Então, assim, o que está acontecendo hoje? Depois desse casamento que aconteceu entre a igreja e o Estado, em 313, no comecinho do quarto século, aconteceu que a igreja se dividiu em partidos, né? E hoje nós temos aí milhares e milhares de denominações. Então, quando você pega lá o Salmo 183, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aí a igreja não está vivendo hoje. Por quê? Porque qualquer um que se forma pastor hoje, e a tendência de se formar pastor fazendo curso de teologia, enfim, é justamente para o cara já sai com o propósito de abrir uma igreja para ele. Então você entenda bem, abrir um ministério para ele, né? Às vezes ele não entende muito bem isso aqui que eu estou explicando, e ele, na sua boa vontade de ajudar, ele entra nesse sistema também de abrir um ministério para ele. E quando ele abre um ministério para ele, o que vai acontecer? Tudo ali dentro ali vai ter que reger do jeito dele. Ele tem até a opção que muitos, a maioria esmagadora dos líderes fazem, que é: não, isso aqui eu vou seguir nas escrituras, isso aqui eu não vou seguir não. Isso aqui eu vou colocar no meu ministério, isso aqui eu não vou colocar não. Então, assim, na época dos apóstolos, do primeiro século, século áureo da igreja, onde tudo era original, né? Você quer colocar novidade hoje no meio dos cristãos? Pega o que era original lá do primeiro século. Qual era o nome da igreja que o apóstolo Paulo frequentava? Não, isso aqui que eu estou falando choca, eu sei que choca, né? Mas qual era o nome da igreja que o apóstolo Paulo frequentava? Qual era o nome da igreja que Pedro frequentava? Tiago? Não tinha essas coisas naquela época, né? Se você chegasse na cidade de Jerusalém, Paulo chegasse na cidade de Jerusalém, e dissesse para Pedro assim: Pedro, acabei de chegar aqui em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e eu quero congregar com vocês. Qual é o nome do ministério que você congrega aqui em Jerusalém? O apóstolo Pedro ia virar para ele e dizer: ô Paulo, o que você está falando? Né? Porque aqui nós somos cristãos. Na cidade de Jerusalém, nós só somos cristãos, não tem ministério A, ministério B, porque aqui nós não somos divididos.
Aqui só existe uma igreja. Obviamente, tem que ser assim, né? Se você chegar assim, por exemplo, na cidade, vamos colocar aqui de forma mais prática para a gente entender. Olha as 7 igrejas do Apocalipse, né? Tá lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a essas igrejas no começo está dizendo aqui, ao anjo da igreja que está em Éfeso, por exemplo, ou em Esmirna, por exemplo. Então, assim, a igreja está em Esmirna, né? A carta não foi dirigida a nenhum ministério em particular, porque naquela época, gente, só não entende isso quem não quer mesmo entender, né? Naquela época não tinha essa coisa de ministério A ou ministério B, não tinha isso, porque isso divide. Se você vê lá a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, por exemplo, no primeiro capítulo ele já começa a falar sobre divisões, ou seja, Corinto é uma cidade grega, né? Aí você tem lá o que? Cristãos, não é isso? Já estou gravando aqui. Cristãos que vivem na cidade de Corinto. Ou seja, para onde você olhar, se você fosse numa reunião de cristãos, numa casa de algum irmão em particular na cidade de Corinto, chegava lá e estava falando uma coisa sobre as escrituras, sobre o evangelho. Se você fosse na casa de outro irmão na mesma cidade de Corinto e tivesse alguma reunião lá, ele estava falando a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, eles eram unidos no mesmo ensinamento do evangelho, né? Para me terminar aqui, para você entender melhor, creio que você está entendendo. De Mileto, o apóstolo Paulo manda chamar, né, está lá em Atos, se não me engano, Atos 19, 20, está por ali. De Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros em Éfeso. Para quê? Para dar conselhos e despedir. Paulo ficou um tempo em Éfeso, né, para poder formar discípulos ali, formar obreiros, e ele saiu, e passando por ali, quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros que estavam em Éfeso. Então ele manda chamar os presbíteros, que significa anciãos, pessoas mais amadurecidas, para poder cuidarem do povo de Deus, digamos assim, dos novos convertidos, enfim, levar os irmãos ao amadurecimento. Esses presbíteros estavam na cidade de Éfeso. Então, nenhum desses presbíteros tinha um ministério próprio para eles. Eles eram unidos uns com os outros, não tinha essa coisa de abrir ministério uns para os outros, nada disso, né? Aí, para mim terminar aqui, o que acontece? Se você pegar o que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver Paulo já vendo alguma coisa de divisão, querendo entrar naquela cidade. Então Paulo diz, vocês estão dizendo, sou de Paulo, sou de Pedro, Cefas, aliás, eu sou de Apolo, né? Ou seja, vocês são de Cristo, vocês não são nossos. Provavelmente ali tinha alguns irmãos que estavam querendo que Paulo abrisse o ministério para ele ali, porque gostava muito da mensagem de Paulo. E outro queria que Apolo ou Cefas abrisse um ministério ali para poder, porque gostavam da mensagem deles. E Paulo reprovou isso. Gente, só não entende isso quem não quer entender mesmo. A igreja está uma baderna hoje de divisão por causa disso.